chores mais, não chores mais. Jesus vem te consolar. Hoje chegamos em casa, descansamos depois aqui da faxina, e eu comecei a orar, falei: Senhor, depois que nós descansamos, o que o Senhor tem para nos dar, meu Pai? Aí estava na minha mente, sobre o amor de Davi com Jonatas. Então eu comecei a orar, e clamei ao Senhor: o Senhor quer que eu fale sobre isso ou é coisa da minha mente? Eu gostaria muito que o Senhor me desse uma palavra, não é? Aí quando eu abri 1 Coríntios 13, a excelência do amor. Aleluia, glória a Deus. É muito bom, quando você assim tem a revelação divina, e você, na sua sinceridade, pede ao Senhor. Eu poderia estudar outras coisas, mas não vai vir com unção. Isso eu sei que já está com unção, porque eu já sinto a unção de Deus aqui. Aleluia. Nesse lugar aqui. Então eu falei: Senhor, eu quero sinceramente, porque o Senhor pode, na verdade, ter determinado um outro assunto, mas está na minha mente falar sobre o amor de Jonatas com Davi. Explicar para os irmãos esse amor que muitas pessoas pegam para defender o sexualismo de homem com homem, mulher com mulher. Não recebendo a revelação divina, não falando coisas corretamente, não é? As coisas de Deus têm que ser faladas pelo Espírito corretamente. As coisas do Senhor são preciosas, não se pode usá-las para defender um egoísmo, um indivíduo, ou particularmente defender a minha tese, o que eu aceito, o que eu quero. Porque muitas pessoas querem servir a Deus de uma maneira e ficam buscando textos mal interpretados para defenderem-se. Quando alguém quer servir a Deus com jogos, ele vai buscar na Bíblia alguma coisa que possa defendê-lo, alguma palavra isoladinha, quietinha no canto, que ele vai interpretar e torcer ao seu bel prazer. Mas na verdade nós temos que renunciar às nossas vontades. Nós não temos que escolher a maneira de servir a Deus. Nós temos que nos converter. Por isso que é chamado transformação. Nascer de novo é isso. É que nós morremos para as coisas que antigamente nós gostávamos e passamos a viver para Deus. Mas como gostar das coisas de Deus? É simples. Deixa ele entrar no coração. O coração é o centro da vontade. Lá em Provérbios diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me o teu coração. E quando o coração é entregue, Deus entra na cabine, pega no volante, liga a chave e controla o ônibus, controla o carro. O coração é isso, é o centro do controle das nossas vontades. E quando o Senhor entra no coração, nossas vontades começam a mudar. Passamos a gostar mais das coisas de Deus e passamos a achar nojentas as coisas mundanas. Vocês sabem que eu conheci um médico na barbearia, que ele trabalha ainda no hospital, onde as pessoas se defecam, ficam muito sujas, e é um problema sério. Ele disse que enquanto ele está trabalhando durante o ano todo ali, ele não se importa, porque ele acostuma com o mau cheiro. Mas quando ele sai de férias e volta, ele não aguenta o ambiente, porque as suas narinas foram depuradas, a sua consciência, o seu coração, passou um mês cheirando só coisas boas. É assim que acontece. A pessoa vive o tempo todo cheirando coisa que não presta, falando coisa que não presta. Quando ele passa um tempo na presença de Deus, aprendendo só coisas puras, ele começa a sentir repugnância daquelas coisas ruins. Mas quem vive no meio da lama não se importa com a lama. É igual os moradores daqui, as pessoas não se importam com o lixo que ele coloca na sua casa, o cachorro destrói, não se importa com a vala negra que sai de dentro da sua casa e fica na rua, fica esperando 10 anos a prefeitura vir fazer uma coisa, a prefeitura não faz, e ele não se importa, porque se acostuma com o mau cheiro, se acostuma com a podridão que sai de dentro da sua casa, de dentro da sua privada, da sua fossa, e não faz nada, porque se acostuma. Aí ele vai num lugar como, por exemplo, Nova Friburgo, lá no Cônigo, ou outra cidade limpinha, passa uma semana, quando volta para sua casa, ele olha tudo, que chiqueira esse lugar. Foi isso que aconteceu quando nós fomos lá para a Lagoa do Barro, em Pernambuco, uma cidadezinha, uma cidade, um lugarejo, um vilarejo. Tem gari todo dia, não tem sujeira, saco de lixo jogado na rua, no meio do chão.
tudo limpinho, as pessoas pobres, tudo limpo. Nada de lixo, cachorro puxando lixo. Quando chegamos aqui em Manilha, entramos ali em Manilha, quando entramos aqui em Itaboraí, dá vontade nem entrar dentro de casa. Não na nossa casa, mas no nosso lugar. É assim que acontece. Quando Jesus nos tira do mundo, nós passamos a conviver com a pureza e a limpeza da verdade, nós achamos muito estranho o modo que nós vivíamos, né? Por isso muitas pessoas não conseguem ainda ver as coisas de Deus da maneira correta como nós vemos, porque eles ainda estão lá fora. E está escrito que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, dos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, dizendo, venha clarear. Satanás cega a pessoa, não consegue ver a clareza, a luz do Evangelho, porque os olhos da sua mente estão cegados, tapados por um demônio. Quando a pessoa é livre desse demônio da cegueira espiritual, ela passa a enxergar a palavra de Deus. Porque tem de crentes e evangélicos, que tem um demônio cegando a sua consciência e não consegue enxergar a pureza da verdade, não consegue amar e não consegue viver a palavra de Deus. Faz parte de uma religião, mas não consegue amar a Jesus. Pois o amor, ele suporta. O amor não anda indecentemente. O amor não folga com a injustiça, não se alegra com coisas injustas. Eles roubam, tem que roubar também. O governo rouba a conta de luz da gente, olha só, vamos fazer um gasto, eles roubam. Quem ama Jesus não pensa assim. Quem ama Jesus pensa diferente. Porque o amor é superior do que o ódio, do que a vingança. Porque o amor vence a vingança, vence o desejo de matar, vence a imoralidade. Quem ama gosta da pureza. Por isso Davi amou o Jonatas. Nós vamos ver por quê e que amor era o que Davi teve por Jonatas, e qual é o amor que Jonatas teve por Davi. Houve algo que vocês vão entender por que diz que o amor deles dois era maior, é mais excelente, mais maravilhoso, era mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Porque o amor da mulher, quando um homem gosta de uma mulher, a mulher gosta de um homem, aquele amor que leva também para outras coisas carnais. Mas um amor mais forte do que o amor de um casal que se ama de verdade, muito, se amando muito. Tem um casal que se ama mais ou menos, tem aquele casal que ama muito o outro, sente uma coisa além, não é? Mas tem ainda um amor maior do que este. É o amor que vem lá de cima. Ele é tão forte, que é mais forte do que a morte. O amor de Deus é incompreensível pelas pessoas que estão do lado de fora. Elas vivem todo dia reclamando, murmurando, não tem tempo de amar. Todo dia brigando, todo dia buscando o seu interesse, preocupado com vai comer, vestido, ganhar dinheiro. Essas coisas sufocam o amor. O amor é sem interesse carnal, o amor é algo completamente diferente. O amor de Deus que estava em Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, então ele tinha um amor que ele poderia expressar esse amor não só para Jonatas, mas para outras pessoas que fizessem, que se comportassem como Jonatas se comportou. Então houve uma identificação maior dele com Jonatas por causa de algo que Jonatas manifestou, e nós vamos estudar isso. Aleluia, Senhor Jesus. Vamos começar então aonde Deus me deu mesmo, 1 Coríntios 13, não é? Eu já abri aqui, glória a Deus, depois passada já abri. Glória a Deus. 1 e 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa bonito, mas é duro, né? Ou como o sino que tine. Viu a explicação aqui? Se ele falasse a língua dos anjos e dos homens, fosse um homem importante, mas não tivesse a caridade,
Ele seria como um material duro, que tem uma aparência, tem um som bonito, mas é duro. Não se move do lugar senão por alguém. E ainda que tivesse o dom de profecia, eu digo para vocês, quem tem dom não está salvo não, hein, por causa dos dons. Porque quem opera os dons é o Espírito Santo, é dele, não é nosso. Então não tem nada a ver com salvação. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os segredos e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, poderia acrescentar nada seria. Essa caridade aqui, ela é além do amor. Sozinho. Eu quero dizer, um amor que não anda, que não se move, que não está acompanhado de caridade. Esta caridade aqui, João diz na sua carta, 2 João versículo 6, que é um capítulo só, ele explica que caridade é esta. Porque os apóstolos não falam simplesmente no amor, no sentimento, mas na ação do amor. Se eu tiver dom de profecia, se eu for um pastor que tenha dom de profecia, olha que isso não salva. Um pastor que tenha ciência, um pastor que faz caridade, todo mundo aplaude quem faz caridade. Deu uma coisa para um, deu uma coisa para o outro, aqueles irmãos, uma bênção. Ainda que pegasse a minha fortuna, ou então entregasse o meu corpo para ser queimado em prol de alguém, veja que isso não é um amor. Então o que está sendo falado aqui não é esse amor. Eu vou amar, eu amo tanto aquela pessoa que eu me entrego por ela. Olha, aqui está escrito aqui. Está escrito, não é? Está escrito aqui. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, isso já é uma caridade. É ou não é uma caridade? É uma caridade material. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então João, no capítulo 6 do versículo 6 do capítulo 1, né, que é só um capítulo, ele diz, e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Quem não vive a palavra por amor a Jesus, quem não tem essa caridade de obedecer o mandamento do Senhor, não adianta ter dom de revelação e dom de profecia. Isso não levará ao céu. Deus me revela, olha, pela misericórdia do Senhor, veja, quantas vezes eu ouvi pessoas falar isso, irmão, coitado, sem sabedoria. Pela misericórdia do Senhor, Deus tem me dado dons, vários dons, até os 9 dons Deus já me deu. Você é muito santo, você já está no céu. Mas quando vai falar da palavra, fica na igreja assim, olhando para baixo, olhando não sei para onde, coloca a mão assim, aí se esconde, não ama a palavra, não suporta a palavra. Quanto engano. Para onde está indo essa pessoa? Será que está indo para o céu? Não precisa ser estudado, precisa ser estudado. A caridade que o apóstolo Paulo está falando aqui, né, é o amor ativo, é um amor em ação. Eu sempre digo, esta caridade aqui é o fruto do amor, não é o amor somente. Eu amo os irmãos, mas não faço nada para os irmãos. Irmãos, cá para nós, vou dizer uma coisa para vocês. Eu amo meus irmãos. É por isso que eu dou um abraço bem apertado nos meus irmãos. Amo as crianças, gosto das crianças, amo. Por isso, a minha parte do meu amor, a caridade que eu tenho, é fazer o que Deus me manda fazer, trazer a palavra, estudar para trazer para os irmãos, clamar aos pés do Senhor, falar para os irmãos da internet. Quando eles escrevem, diz que foram libertos, que não conheciam a verdade, que passaram a conhecer pela palavra, pelos vídeos, meus olhos diante do computador, cheios de lágrimas, eu fico feliz. Aleluia.
eu sei que estou praticando a caridade. Essa é a caridade, que andemos segundo os seus mandamentos. Qual é o seu mandamento? Que ameis uns aos outros, que ameis a Deus sobre todas as coisas. E como eu amo? A caridade é esta, ela é um amor que está batendo igual ao coração, mandando sangue. A caridade é essa, Jesus falou isto. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, e os guarda, que é a mesma coisa que a palavra obedecer. A palavra guardar é a mesma coisa que obedecer, tá? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guardar? Então vou pegar a Bíblia e vou guardar. Não é. Guardar significa obedece, põe em prática. Então ele disse isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então isso aí é caridade. A primeira caridade é você fazer a vontade de Deus, porque não adianta você atender as pessoas se você não viver a palavra de Deus. Tudo será em vão. É como os espíritas fazem. Porque os espíritas não obedecem toda a palavra de Deus, mas eles têm algumas regras que é importante para a vida secular, mas não dá salvação na vida eterna. Eles têm que confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e andar como está escrito, segundo os mandamentos que está escrito em toda a palavra de Deus. E alguns já foram despertados e saíram do espiritismo e passaram de espírita para espiritual. Porque a palavra espírita não existe nas escrituras. Existe homem e mulher espiritual. Então Davi amou profundamente a Jonatas. Foi um amor além da carne, não é um amor carnal, mas um amor muito forte. Glória a Deus. Gostaria então com os irmãos, também no livro de Daniel, que já conhecemos, mas vamos até lá, capítulo 10. Depois de Ezequiel, Daniel, entre Oséias e Ezequiel está o livro de Daniel, capítulo 10. Todos acharam? Amém. Versículo 11. Disse-me, Daniel, homem muito desejado. A palavra muito desejado significa amado, querido, amado. Vamos botar para a palavra amado. Muito amado. Um amor além do amor normal. Deus o amava, Deus o ama, Deus o amava, porque Daniel, ele fazia a verdadeira caridade. Ele andava segundo os mandamentos. Daniel é um homem separado para Deus. Então ele era muito amado. Sabe o que é muito amado? Meu Deus, eu quero ser também. Homem muito desejado. Está dentro das palavras que eu vou te dizer. Agora o versículo 19. Ele disse: não temas, homem muito desejado. Pai seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando-lhe comigo, esforcei-me. Ele disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Abraão era um homem muito amado. Daniel é um homem muito amado. Esse era o amor de Deus que estava em Davi e Jonatas. Era um amor além do amor natural, porque isso cresce pelo Espírito de Deus. Esse é um amor dado pelo Espírito. Aleluia. Agora, nós vamos ver como é que se abriu esse portal do amor entre um e o outro. Os irmãos podem se amar tal como eles dois, entranhavelmente. Pode haver entre um irmão e outro irmão, irmã, um amor entranhável, mais do que amor com outros irmãos. Mas por que pode haver com alguns e outros não? Depende muito das pessoas. Porque isso vem de Deus. Se o irmão se abre o seu coração, você passa a amar muito a pessoa. E passa a querer fazer as coisas para agradar aquela pessoa. E você passa a ser também uma pessoa de uma qualidade maior, cheia do amor. O amor, ele cresce, ele pode crescer grandiosamente. Chama-se amor entranhável. Glória a Deus. Vamos dar uma olhada então no livro também de Jeremias 31. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jeremias 31.
há uma declaração desse amor grandioso da parte de Deus, né, com o seu povo, e conosco, e com aqueles que se achegam a Ele. Como eu disse, isso é individual, pode ser coletivo, mas é individual. Jeremias 31, 3 que diz: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, pois que com amor eterno te amei. Que coisa, hein? Também com amorável benignidade te atraí. Veja que Deus atrai com um amor superior do que o amor de pai e de mãe. Veja que ele faz assim uma comparação a respeito do amor da mãe, no livro de Isaías, quando ele diz: pode uma mulher esquecer do seu filho, do fruto do seu ventre? Que a mulher sofre, convive com aquela criança, e se a criança é obediente, ela ama muito tempo, fica pegado àquela criança, né? Que saiu de dentro de si, é diferente do homem. O marido não sente um amor tão grande quanto a mãe sente, quando a mãe é mãe de verdade, né? Com a criança, eu digo com a criança, depois fica um grande aí, o amor pode esfriar, dependendo, né? Porque tem criança que ele dispensa, ele desperdiça o amor fraterno, né? Então, o Senhor diz: ainda que esta se esquecesse de ti, eu não me esquecerei. Na palma das minhas mãos te tenho gravado. Veja que o amor de Deus é um amor entranhável, eterno, muito amor, é muito amor. O amor é tão grande que o Pai está trabalhando todos os dias em prol das nossas vidas. E às vezes nós ficamos relaxados, pensando um monte de coisa errada. O amor do Senhor é muito grande e Ele quer compartilhar esse amor, ver se encontra alguém que sinta esse amor. Quando sentimos este amor por Deus, por Jesus, por Sua palavra, nós somos constrangidos a não viver segundo a nossa vontade. Nós queremos viver a vontade de Deus. A mulher, quando ama de verdade um homem, no amor natural, ela quer agradá-lo. E o homem também quer agradar naquilo que é possível estar ao seu alcance, por causa do amor. Amém, Senhor. A pessoa passa a ser graciosa, gracioso, né? E aí é aquela coisa maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o amor de Deus é o amor maior que Ele opera também na igreja. Nem todos têm esse amor de Deus tão grande, né? Então vamos lá. 2 Samuel. Lá atrás, antes de Reis, no início de 2 Samuel, no capítulo 1. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Segunda Samuel, capítulo 1, versículo 26. Vamos ler sobre a angústia de Davi pela morte de Jonatas. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Veja que Davi está falando do amor de Jonatas. Ele está falando só do amor que ele tinha por Jonatas, mas do amor que Jonatas teve por ele. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. O que ele diz aqui? Que Jonas amou a Davi mais do que o amor das mulheres, que é o amor de Deus. Davi estava numa situação assim, difícil. Saul se preparando para levantar contra ele, mas Deus levantou um da casa de Saul que amasse a Davi, mais do que os homens de Davi, mais do que as mulheres que Davi tinha. Porque o amor que Jonatas estava tendo, que Deus fez nascer no seu coração, não era o amor sexual. O que muitos corruptos estão estragando o evangelho, mentindo para o povo, torcendo a palavra para defender um egoísmo seu, um prazer seu.
pois não existe nenhum relato de coisas indecentes. O amor que Davi tinha, que Jonatas teve por Davi, era um amor espiritual. Era o amor do Espírito de Deus. Era o amor eterno. Era o amor glorioso. Aleluia, Senhor Jesus. Olha, irmãos, às vezes no nosso meio, esse amor não chega a ser tão forte por causa de muitas coisas entre nós. Eu vou lhe mostrar aqui, irmão, por que eles tinham esse amor tão forte, tão maravilhoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Abram em 1 Samuel 18. 1 Samuel, capítulo 18, 1, 2, 3. Acharam? Amém. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, Davi, a alma de Jonatas, veja bem que Jonatas foi que manifestou um grande amor por Davi. Davi estava carente disso também, de encontrar alguém, um homem que amasse incondicionalmente. Davi vinha de uma família simples e pobre. Jonatas estava com o seu pai, que era rei. Então um filho de um rei amou um plebeu. Davi era um plebeu, Davi era pobre. Era de uma família simples. Vamos dizer, estou fazendo uma comparação de um plebeu de uma vida assim simples lá no campo, cuidando de ovelha, cuidando do campo com seus irmãos. Jonatas, filho do rei, estava lá entre o exército. Aqui diz que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Não é carne, não. O amor com a sua própria carne, como se fosse a sua carne, como se fosse a sua alma. É amor espiritual, é um amor maravilhoso, maior do que o amor das mulheres. Aleluia, Senhor. A mulher, para ter esse amor, ela tem que ser espiritual, e ela tem que realmente olhar com os olhos do Espírito para ter esse amor maravilhoso. Tem muitos irmãos que não têm esse amor maravilhoso, como está escrito a respeito de Jesus, que o seu nome seria maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Não é amor carnal de homens sexuais, sodomitas, de mulheres lésbicas, é amor espiritual. Jonatas amou Davi como a sua própria alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não era amor carnal. Deus fez Jonatas olhar para Davi e se sentiu algo. Porque a Bíblia diz que Davi era um homem bom. Ele não era de um cara ruim, e com astuto pensamento maligno. Ele era um homem bom. Era valente, era ágil. Jonatas o amou, era como se fosse um amigo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Aleluia. Fizeram uma aliança entre os dois, e essa aliança permaneceu. Até depois da morte de Jonatas, dos seus irmãos e de Saul, Davi não destruiu a descendência de Jonatas. Não permitiu, porque ele o amou. Glória a Deus. Se fosse coisas sexuais, como muitos aí estão torcendo a palavra de Deus, haveria então interesse de Davi por outro homem que estaria registrado nas Escrituras. Mas esse foi um amor espiritual, foi algo específico no momento ali em que Davi ia passar por perseguição da parte do pai de Jonatas, do rei Saul. Foi Deus que fez isso. Em tempos difíceis, como é bom ter um amigo, uma pessoa que você ama, sincero. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Benditos. Jonatas foi salvo? Não sei. Aí, quem sabe, de repente foi, né? Deus permitiu ele ser executado, né? Mas de repente ele foi salvo, né? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Segundo a palavra gloriosa do Senhor, meus irmãos, a Escritura, né, diz aqui, que nós vamos ler, que Jonatas fez algo. Versículo 4. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si
e a deu Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Jonas tirou toda a sua defesa. Foi isso que Davi viu em Jonas. Davi não sabia que o coração de Jonas estava amando, enquanto ele estava falando com Saul. Mas Jonas certamente chegou a ele, fez uma aliança com ele, e depois despojou-se. Aquilo ali era uma dádiva. Ele estava mostrando a Davi que ele o amava de verdade. Despojou da sua espada, dos seus vestidos, do seu cinto, da sua capa. Davi não tinha nada daquilo, era um bichinho humildemente. É como se chegasse alguém, uma pessoa assim, com mais condições financeiras, aquela pessoa com as suas roupas bem bonitas, só olha, eu quero te dar minhas roupas, minha calça, não tem outro, eu arrumo outro, toma essa aqui para você. Aleluia. Então Davi viu que realmente havia ali um amor profundo. Hoje as pessoas falam que amam o outro, mas cada um quer tirar o do outro para si. Cada um quer apanhar o que o outro tem, quer receber. Porque não amam. E tem os interessados, quando vê que alguém está dando, fica mais perto daquele que está dando. Não é nada de amor. Só interesse. O amor é muito além disso. Davi no momento não tinha nada para dar para Jonas. Ele o recebeu. É como se Davi fosse Cristo e Jonas fosse aquele que estava se chegando a Cristo e dando a Cristo o que é de Cristo. Dai a Deus o que é de Deus. Glória a Deus. Um jovem rico chegou para Jesus e perguntou o que ele poderia fazer para ser salvo. Ele conhece o mandamento? Desde a minha infância eu tenho guardado. Quais? E ele recitou alguns, e Jesus disse, te falta uma coisa. A Bíblia diz que o Senhor olhou para ele e o amou. E o amou. Incondicionalmente. Jesus sabia que ele tinha coisa errada. Ele fez a pergunta, esperando, quem sabe, né? Se ele viesse pedir ajuda. Se, Senhor, eu não tenho tido essa condição, ajuda-me. Mas ele saiu triste quando Jesus lhe disse, vai, vende tudo que tens e distribui os pobres. E segue. Ele não amava as pessoas, mas o Senhor o amou. Olhou para ele com misericórdia e o amou. Mas não houve a troca do amor. Reciprocidade, não houve a troca do amor. Jesus o amou, mas ele não conseguiu amá-lo. Por isso Jesus disse, quem tem os meus mandamentos e os obedece. Então era como se Jonas estivesse mostrando o amor dele, obedecendo a palavra, dando a espada, dando a capa, dando a honra para Davi. Quando nós damos a nossa honra para o Senhor, nós estamos provando que o amamos. Amém. E quando nós nos importamos em ajudar os irmãos, nós estamos provando que amamos também os irmãos. Amém. Mas tem irmãos que não deixam nós o amá-lo muito. Porque cada um aprende a ter o seu jeito de ser e não quer abrir mão de certas coisas. E isso tudo impede que o amor seja entranhável. Quando a Escritura diz preferindo em honra uns do que os outros, quer dizer, preferir a honra do meu irmão do que a minha, isso aí me ajuda muito a amar. Mas as pessoas que queremos amar, elas às vezes não abrem o seu coração para o amor. É como, por exemplo, quando um rapaz começa a amar uma moça, mas ela ou finge ou não abre o seu coração. Ou quando a moça começa a amar o rapaz e ele simplesmente não dá fim e se fecha. Então um teve o amor, mas o outro não correspondeu. O Senhor tem grande amor por nós. Nem sempre nós sentimos isto. Porque nós vivemos muito para nós mesmos. Por isso que o amor de Jonatas com Davi era um amor maravilhoso. Porque eles amaram-se um ao outro. Quando estavam juntos, se encontravam, se abraçavam. Era algo entranhável. Glória ao Senhor Jesus. Era algo de chorar no ombro. Não era nada sexual. Era algo completamente puro e maravilhoso, vindo dos altos céus. Amor eterno, amor de Deus, amor espiritual. Aquele amor que quando nós abraçamos, a vontade de estar dentro do irmão e o irmão
da gente sentir as mesmas coisas celestiais. Amém, Senhor. Jesus, Ele amou os seus discípulos. Ele disse: um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus deu essa lição do amor, comendo com eles, resolvendo os problemas, procurando honrar mais os discípulos que é Ele mesmo. Ele disse: eu, sendo o Senhor e Mestre, eu lavei o pé de vocês. Aleluia, Senhor. Mas os discípulos corresponderam. Hoje, às vezes, irmãos, que nós gostaríamos de amar muito mais, mas não tem como ir além, porque os irmãos barram, muitas pessoas barram o amor de Deus. O amor é algo maravilhoso, irmão, maravilhoso. Por isso que a Escritura diz que Deus é amor. E quem ama os irmãos, a Bíblia diz que passou da morte para a vida. Quem não ama vive morto, vive desgraçadamente morto, só pensando em si, resolver o seu problema, o melhor é o meu, fulano tem, também vou ter, espírito de inveja, espírito de cobiça, sempre querendo mais, sempre querendo ser melhor do que o outro, se apresentar melhor. Isso não é nunca o amor de Deus, é um egoísmo, é um egocentrismo. Mas quando nós amamos, nós preferimos ver o irmão em honra do que nós mesmos. Glória a Deus, aleluia. Tendo nossos tempos, o que nos cobrir, nós já fomos contentes. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Era isso, irmão, e muito mais do que isso. Amor entranhável, que vos ameis, não é? Pela misericórdia, pelas entranhas da misericórdia. Isso deve ser cultivado, porque se nós não exercitarmos, nós ouvimos, glorificamos, saímos daqui alegre, mas continuamos na mesma coisa. Nós precisamos amar, mas não adianta também nós queremos amar quem não quer corresponder ao amor. O amor deve haver correspondência. Deve haver correspondência. Se você pensar que uma pessoa te ama puramente, não é? Até entre os casais, eu estou falando do amor de Deus, mas isso pode acontecer entre os casais, né, os irmãos, o amor natural, né, de casais, haver mais correspondência, porque isso aumenta mais a união. Então esse é o amor que verdadeiramente haverá no céu. Hoje nós temos aqui fé, profecia, revelações, visões, cura, outros dons. Mas o mais excelente e o que vai permanecer para sempre é o amor. É o amor. Amém. É o amor. E nós vamos habitar com amor. Quem não ama não pode habitar com amor, porque Deus é amor. Amor de verdade. Aleluia, Senhor. Não é amor botar na igreja, não é que Deus é amor e deixa os membros, um monte de membros sem atendimento, como acontecia no passado. Nós precisamos realmente testificar desse amor, praticando a verdadeira caridade, a obediência à palavra de Deus. E aí nós vamos experimentar uma alegria muito grande. Aleluia. Porque o Deus ele tem base fortíssima, não é? Gozo, paz e justiça. Essas três coisas, nelas está envolvido o amor. O amor. As pessoas que amam, elas têm paz, praticam justiça, porque o amor não folga com a injustiça. E tem gozo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem prazer de manifestar aquele gozo, aquela alegria com quem ama o Senhor, com quem ama os seus irmãos. A oração de quem ama a igreja, de quem ama as pessoas, ela tem muito mais autoridade e poder do que aquelas orações fortes. Senhor, pera, ao Senhor, aleluia, maravilha, ribalabecai, ribalabalai, um monte de coisa assim. É verdade, Senhor. Deus não está atento para isso. Ele está atento ao coração. Se você faz uma oração amando, Senhor, eu quero pedir como se fosse para mim. Aquela senhora pediu para orar por um parente que está no CTI, meu Pai. Se eu estivesse lá, como eu gostaria, Senhor, que alguém estivesse orando por mim para eu estar livre, seja qual for o problema, Senhor. E o Senhor ouve a oração. Glória a Deus. Não Aleluia. precisa barulho, não precisa você amar, orar amando.
fazer as coisas amando a Deus. Se você faz murmurando, reclamando, já não agradou o Senhor. Por que Deus prova muita gente fazendo a obra dele, às vezes doente, às vezes faltando alguma coisa, para mostrar para os outros que aquele irmão trabalha com dificuldade porque ele ama. Porque ele ama a obra de Deus, né? Porque ele ama. Hoje eu estou mais folgado, mas eu já passei muito aperto nesses quase 40 anos, servindo o Senhor com alegria. Meu alvo era Jesus. Às vezes eu chorava, ficava triste, às vezes eu estava angustiado, às vezes eu estava me sentindo sozinho no deserto, mas eu olhava para Jesus. Aleluia. Amando ao Senhor, meu alvo sempre foi o Senhor Jesus. E vendo o Senhor Jesus, é claro, eu tinha que ver os irmãos, a igreja, porque o corpo não é, a cabeça não é sem o corpo, nem o corpo sem a cabeça. Quem ama de verdade a Cristo, ama os irmãos, de verdade. Quem não ama os irmãos, engana-se a si mesmo. Não ama Deus de jeito nenhum. É verdade. E esse amor, ele pode se aperfeiçoar. Como o irmão Edson pregou outro dia aqui, ele pode começar, ficar parado, aumentar. Como eu disse, tem irmãos que sentem grandiosamente o amor de Deus por si. Tem outros que sente, mas não sente tão grandiosamente. Há uma diferença muito grande. Isso é de acordo contigo, você e Deus. Se o irmão é relaxado, a irmã é relaxada na oração, relaxa no jejum, na leitura, no evangelismo, não procura um meio de fazer o que Deus quer, não pergunta para o Senhor, não se submete, é sinal que você não sente também o grande amor de Deus. Você pode dizer, não, eu sinto muito. Bom, se o que você sente é muito, imagine então se você sentisse, se estivesse mesmo na presença do Senhor. Glória a Deus. Porque todo mundo quer afirmar que é espiritual, todo mundo quer afirmar que obedece, todo mundo quer afirmar que sente o poder de Deus, que está na unção. Ninguém quer ficar por baixo, é claro, eu sei disso. Mas só quem realmente põe na balança é o Senhor. E Ele hoje está colocando na balança através da palavra, através da pregação. Aleluia. Aleluia. Você pode não afirmar, não se conformar com isso. Mas aqui, com certeza, tem irmão que ama menos, outros que amam mais ou menos, outros que amam mais e outros que amam um pouquinho mais. Porque a operação de Deus na vida dos irmãos, a gente nota pelo grau de amor que os irmãos têm com Deus. Conforme o amor aumenta, o cuidado de Deus aumenta sobre ti. O amor dele se manifesta poderoso na tua vida, essa é a verdade. A maneira de crescer o amor de Deus, não quis eu dizer nem insinuar que o amor de Deus lá no céu ele fica crescendo e abaixando. O amor de Deus é imenso, mas para você tê-lo em certo nível, baixo, médio, alto, bem alto, depende da abertura do seu coração, depende da sua comunhão, da sua ligação com Ele. Amém. Aleluia. Isso não depende de que você tem tempo de casa, porque você conhece muito a Bíblia. Depende do amor que você tem com as coisas dele. Amém. A obediência. Aí você vai sentir o quanto ele te ama. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.